Amém. Bom dia a todos os irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa celebração. Nós vamos cantar agora que o Senhor nosso Deus, Ele é majestade. Amém? Então vamos começar assim. Só Tu és Senhor, muito digno de louvor. Toda a terra está cheia da Tua glória. Tua face eu quero ver aqui neste lugar, pois Tu és Deus. Só Tu és Deus. Só Tu és. Só Tu és Senhor, muito digno de louvor. Toda a terra está cheia da Tua glória. Tua face eu quero, Tua face eu quero ver aqui neste lugar, pois Tu és Deus. Só Tu és Deus. Te adoramos, te exaltamos, coroamos majestade. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Coroamos majestade. Vamos declarar mais uma vez que só Ele é Senhor. Amém? Só Tu és Senhor, muito digno de louvor. Toda a terra está cheia da Tua glória. Tua face eu quero ver aqui neste lugar, pois Tu és Deus. Só Tu és Deus. Te adoramos, te exaltamos, coroamos majestade. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Coroamos majestade. Teu nome eu quero ver acima das nações, pois o Senhor só Ele é Rei. És exaltado, Teu nome é exaltado para sempre, pois Tu és Deus. Só Tu és Deus. Te adoramos, te exaltamos, coroamos majestade. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Coroamos majestade. Coroamos, te exaltamos, coroamos majestade.
Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
então agora a ouvir a palavra e aprender com ela. Bom dia, amados irmãos. Quero desejar um bom domingo a todos e faço votos que estejam todos bem de saúde e que a graça e que a paz do Senhor tenham sido fiéis companheiras para vós nestes tempos tão conturbados que temos vivido. E é isso um pouco que eu vou falar hoje, aqui de um texto que está em João, no capítulo 6, no versículo 16 e 18. Esta é uma pequena passagem que está entre dois acontecimentos que são subejamente conhecidos de todos. Então diz assim: quando era noite, os discípulos de Jesus desceram até ao lago, entraram num barco para atravessar o lago em direção a Cafarnaum. Já fazia escuro. Jesus ainda não tinha ido ter com eles. Começou a soprar um vento forte e a água a agitar-se. Até aqui, vamos ter uma palavra de oração. Acho aqui um paralelismo entre o que estamos a viver e este momento que os discípulos estavam a viver. Sozinhos, escuro. Eram dois elementos que nos causam bastante incerteza. A escuridão deixa-nos ansiosos porque não sabemos o que é que pode estar escondido, e o mar também é sempre não o nosso elemento. Nós não somos peixes, portanto este não é o nosso elemento, é sempre algo que pode acontecer muita coisa. Mesmo porque se soubermos nadar muito bem, ainda assim há condições que podem ser muito adversas dentro da água. Vamos orar. Senhor, damos graças por mais este dia, estamos gratos porque a Tua fidelidade e a Tua misericórdia têm sido visíveis, temos experimentado a Tua graça, temos visto o Teu cuidado para connosco. Deus, eu oro por todos aqueles que estão um bocadinho mais frágeis. Consola, Senhor, os seus corações e cuida deles, Pai. Nos entregamos a Ti como ofertas vivas, santas e agradáveis a Ti, e ajuda-nos, Senhor, a renovarmos o nosso entendimento e não nos deixarmos ser influenciados por aquilo que são as ideias que imperam no mundo, que não há solução, não há esperança, mas não podemos agir dessa forma. Precisamos estar fundamentados em Ti, no Teu amor, foi revelado em Cristo. Alguém que, sendo nós imperfeitos, dispôs a cumprir a Tua vontade e deu-nos a salvação, e por através dela temos a adoção como filhos. Isso dá-nos a grande certeza. Podemos viver certos dessa manifestação que Tu fizeste, pois Tu venceste a morte, estás vivo, e nós, ainda que não temos presenciado essa realidade, mas queremos naquilo que foi a Tua oração, quando disseste que aqueles que irão ouvir, aqueles que irão crer, que oravas para aqueles que iriam ouvir sobre Ti e iriam fundamentar a sua vida nessas palavras. Nós somos esses. Temos querido, temos experienciado e queremos proclamar isso. Sabemos que os tempos que vivemos não são difíceis, ajuda-nos, Senhor, a viver de forma correta. Na verdade, como diz lá na carta de Paulo aos Romanos, que possamos, não tendo este entendimento que o mundo tem, possamos experimentar a Tua vontade de uma forma boa, agradável e perfeita. No nome de Jesus. Peço ao Pai que também me ajudes, auxilia-me, Espírito Santo, nesta hora. Dá-me entendimento que as palavras que eu possa dizer sejam provindas de Ti e possam trazer clareza e nos possam ajudar neste dia e possam também nos ser lembradas durante os dias, Senhor, pois a Tua palavra não muda, é fiel e verdadeira. Bom, irmãos, aqui estamos nós, aqui neste momento, e momento difícil. Os discípulos no barco, sozinhos, Jesus ficou em terra e o mar começa a tornar-se revolto. A escuridão caiu, o dia passou, tinha sido um dia cheio de coisas um pouco estranhas. Podemos analisar o texto desde o capítulo 1, do versículo 1, do capítulo 6. Eles tinham ido para aquele lugar com um sentido. Tal como eu disse, nos 4 evangelhos fala disto, do milagre dos pães, todos nós temos ouvido falar disto, e de formas diferentes, com abordagens diferentes. Aqui, aquilo que João fala não é tanto inserido na multidão se calhar será aqueles que foi o meio para Deus demonstrar, Jesus demonstrar aquilo que era o seu poder e a sua capacidade, movendo-se na incerteza. Mateus, Marcos, Lucas tem uma abordagem diferente.
falam-nos da multidão, uma multidão que vinha à procura. Mateus e Marcos falam-nos de uma situação em que tinha morrido João Batista. Marcos, um momento de tristeza para Jesus. João Batista era seu primo, foi aquele que tinha vindo abrir o caminho. Mas aqui em João não nos fala tanto disso, fala-nos de um momento, e isto não são coisas contraditórias, são formas das pessoas que lá estiveram, presenciaram e tiveram a sua forma de ver aquela situação. Os evangelhos foram escritos em momentos diferentes. Marcos foi o primeiro, apesar de não ser sido discípulo, creio que era discípulo de Pedro. E Lucas era discípulo de Paulo. Mateus tinha sido apóstolo de Cristo. Mas pronto, e João também. Mas mesmo a perspectiva de João é uma perspectiva na terceira pessoa. Ele não está a falar, eu estava lá e vi isto, eu estava lá e disse aquilo. Não é isso que ele faz. Ele está a referir-se ao que estava a acontecer. E aqui podemos ler, diz assim, depois disto, e estamos a falar do depois disto no caso de João, era, se forem atrás, no capítulo 5, há a cura do paralítico, estava à beira do tanque de Tesda, e à espera que a água se agitasse e que alguém o lançasse, porque dizia a lenda que o anjo do Senhor passava, agitava as águas e quem chegasse primeiro à água seria curado de todos os seus males. E Jesus chega, vendo aquilo, podem lá ir e vêm. Jesus cura a pessoa, diz, pega na tua cama, vai, gerou ali um grande burburinho. Vieram os religiosos confrontar Jesus e ele começa a falar do Pai, de Deus, o Todo-Poderoso, como o seu Pai, aquele que operava através dele. Isso tornou-se um escândalo. Eles fizeram daquelas palavras blasfémia e começaram a procurar uma forma de o matar. Marcos vai um bocadinho mais longe, era quase uma necessidade física. Nós temos que sair daqui porque nós é tanto o aglomerado, tanto o movimento, tanto a acontecer sempre, que nós nem sequer temos para comer. É o que diz lá em Marcos, podem ler no capítulo 6 também de Marcos, fala um pouco disto, do início. Nós fomos para o lado de lá do lago para termos um tempo de refrigério, estarmos sossegados. Pelo que vemos aqui, não foi isso que aconteceu. Havia uma multidão. Diz que depois disto Jesus retirou-se para outra margem do lago da Galileia, o lago de Tiberíades, e seguiu uma grande multidão porque via os milagres que ele fazia a favor dos doentes. Existe sempre uma multidão com interesse. Não, onde existem pessoas, existem interesses. E neste caso havia. Não sabemos quais eram particularmente o interesse de cada um, mas na generalidade eram estes. Eles viam, diz que, tal como Paulo, quando chega a Atenas, diz que aquilo que movia os atenienses naquela altura era a novidade. Estavam curiosos, queriam ver o que é que acontecia. Os nossos dias também não são muito diferentes. Nós agora, com as tecnologias que existem, ao segundo, se calhar, estamos a receber notícias e novidades do mundo inteiro que não nos interessam a maior parte delas coisa nenhuma, mas pronto, está sempre a cair. E se repararmos bem, muitas vezes estamos a partilhar com os outros, mas toda a gente recebe a mesma coisa. Quase todos temos os mesmos telemóveis, recebemos as notícias aos minutos e estamos a saber tudo ao mesmo tempo. Parece que temos todos uma novidade particular, mas não, a novidade é igual para todos, quer dizer, e muita dessa novidade é apenas comunicação que ocupa um espaço mental e não servem para coisa nenhuma. Mas aqui o entendimento que estamos aqui a ver é, o que me interessou e despertou a atenção é a questão do diálogo e aquele momento particular que eles estavam ali a viver, atravessar o lago, e aquilo estava por trás. O diálogo existiu sempre desde o início. Fomos ao início do Gênesis, Deus disse para aquilo que não era nada, diz, faça-se luz, haja a divisão entre o mar e os céus, vamos criar e moldar. Houve sempre um diálogo. Quando chega o homem, ele diz, façamos o homem a nossa... naquilo que criou antes, Deus revelou o seu poder. Quando criou o homem, diz, fazemos o homem à nossa imagem e semelhança, ele vai revelar o seu interior. Eclesiastes 3:11 fala-nos diz que Deus colocou no coração do homem um desejo profundo da eternidade. Está lá, está na nossa... Da forma que fomos criados, nós sempre ambicionamos conhecer a Deus e a sua profundidade. Esta multidão queria perceber o que é que estava para além daquele homem. Não é? Mas aqui, antes em João, chegou ali uma altura que é assim, eu estou-vos a falar daquilo que eu não procuro defender a minha causa e aquilo que é o meu interesse. Não é? Vão vir outros, vão defender-se eles próprios e vocês vão ouvir e crer nas palavras deles. Aquilo que eu tenho dito, não falo de mim nem defendo a minha causa, falo do Pai que me enviou e vocês não me aceitam por eu dizer isto, falo do Pai, que Ele me enviou, acham que isto é blasfémia. E chegou ali e foi muito controverso.
Não é? Isto foi muito controverso. Se analisarmos, foi exatamente por causa disso, em consequência, fazendo ele muitos sinais, mas ele foi acusado e crucificado exatamente por causa disso. Mas isto não estava fora do contexto. Se nós analisarmos as nossas vidas, muitas vezes nós vivemos dessa forma. Entendemos um contexto de Deus, mas a nossa vivência é contraditória em relação a Ele. Muitas vezes. Isso não bate uma coisa com a outra. Esta multidão estava ali, via os sinais, atraía-se por sinais, mas aquilo que era o seu interesse pessoal não estava de acordo, não se rendia àquilo que era a forma de Jesus viver, e vamos vê-lo no final. Eu ouvia um álbum que saiu há pouco tempo, do Nick Cave, e há uma música que começa no início do álbum, que foi uma coisa também fruto destes tempos de pandemia, em que ele junta-se com outro músico e faz este álbum, quase até a título de diversão, e veem que aquilo tinha o resultado tinha saído bem, e gravaram. A primeira música chama-se Mão de Deus, e eles começam por dizer isto exatamente, que é, há pessoas que procuram quem, não é? Quem é a pessoa. Há outro tipo de pessoas que procuram o porquê, e há os outros que procuram anything, coisa nenhuma, ou todas as coisas nelas, não é? Há um interesse natural nas pessoas. Estes também estavam movidos por isto. Eles vinham ali porque tinham visto muitos sinais segundo aquilo que o João tinha dito. Num outro contexto, ele diz que depois de muitas coisas chegaram ao momento da partilha do pão. João aborda isto de uma forma diferente. Havia ali uma multidão que foi atraída para ver coisas e alguns, se calhar, também obterem coisas. E diz no versículo 2, seguia-os uma grande multidão porque via os milagres que ele fazia em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se lá com os discípulos. Estava próxima à Páscoa, a festa dos judeus. A Páscoa é o tempo de passagem, é o tempo quando eles foram libertos do Egito. E eles comemoravam isso com o pão. Jesus faz aqui uma associação à questão da partilha do pão com a Páscoa em si. Nós estamos a preparar o partilhar. Eu aqui, na minha opinião, a questão da partilha aqui é o mais essencial neste contexto. Não é? Se pensarmos o partilhar algo, define tudo aquilo que é Jesus. Jesus é a partilha de Deus para connosco. Não é? Aquele que se deu. Ele mais à frente, no capítulo 7, vai falar, eu sou o pão da vida, quem comer de mim terá a vida eterna. Quem beber de mim, quem provar do meu... Eu dou-me, eu partilho, vocês têm que me consumir, eu tenho que fazer parte de vocês. Estava próxima à Páscoa, à festa dos judeus. Vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, Jesus perguntou a Filipe, onde devemos comprar pão para dar de comer a esta gente? Jesus coloca ali um desafio, uma espécie de brainstorming ali entre as pessoas. Vamos agora aqui decidir, nós que estamos aqui a ver a multidão vir, sabemos que ela vem ansiosa porque ela viu sinais, ela quer mais. Agora vamos entender aqui uma coisa. Para esta gente comer toda, sendo a Páscoa próxima a esta festa, vamos fazer aqui nós uma Páscoa com eles. Vamos partilhar do pão. O que é que vocês acham, como é que a gente vamos resolver este problema? Diz Filipe, que se calhar era aquele que faz uma análise custo-benefício. Bom, se a gente tivesse 200 denários, possivelmente, todos iriam comer um pedaço. Entendemos que a multidão era 5.000 homens, não contando as mulheres e as crianças. De certeza que não foram só homens. E o mais extraordinário de tudo é aquele que não contou, foi aquele que partilhou o pão. Não é? Foi uma criança, segundo o texto que aqui está. Os outros não falam sobre de onde foi que surgiu os 5 pães e os 2 peixes. Fui ver qual é a quantidade dos peixes, estava aqui na dúvida se eram 3 ou eram 2. Foi uma criança que partilhou. Filipe diz, bom, este dinheiro seria necessário, possivelmente nós não temos esse dinheiro para o comprar. Isto é um sítio ermo, segundo os outros evangelhos, não existe aqui lugar onde podemos nos dirigir para trazer este pão. Imaginemos a logística necessária para carregar este pão todo para 5.000 pessoas comerem. Qual as possibilidades disso tornar uma realidade? Possivelmente 0.
Nunca seria um projeto execuível. Nunca iria acontecer, não podia-se fazer esse projeto. Não é? 5.000 pessoas num sítio ermo, não temos dinheiro, não temos sítio onde comprar, possivelmente tem que ir comer a casa que nós não temos aqui forma de o fazer. Seria a conclusão daquilo que tinha sido o projeto custo-benefício de Filipe. Então André, outro discípulo, possivelmente depois ao ouvir esta resposta de Filipe, vai se calhar andar ali pelas redondezas, tentar perceber se havia alguém que tinha alguma coisa para comer. Se calhar aproximou-se da multidão, foi perguntando como é que é, alguém trouxe alguma coisa para comer, vocês vieram para ouvir, vêm preparados? Possivelmente sim, se calhar alguns traziam. Mas se calhar alguns disseram que não. Alguns se calhar nem sequer disseram se traziam, se não traziam. Não, nós viemos para ouvir, a gente veio para a festa, mas pronto, o que trazemos ou não trazemos não é tão importante como isso. Mas na questão aqui, uma criança, e que é importante ser uma criança a fazê-lo, porque as crianças geralmente se tornam disponíveis. Por isso Jesus dizia, deixai vir as minhas crianças, porque não se tornar como uma criança disponível, em que está aberta para dar, está aberta para participar, está aberta para fazer, deixar-se moldar, crer que é possível, dentro das suas pequenezes, daquilo que está nas suas mãos, que é pouco, pode ser utilizado, e nas mãos de Deus pode se tornar muito. E o suficiente, e será sempre o suficiente. Tudo aquilo que for colocado nas mãos de Deus para ser partilhado será suficiente. E é isto que importa. Jesus ordenou então, estamos a ler no 10, aos seus discípulos, mandem sentar toda esta gente. Havia muita erva naquele lugar. Estamos a imaginar esta Páscoa extraordinária. A gente, lembramos da última ceia, as coisas foram de forma diferente, foi entre ele e os discípulos. Se a gente entendemos a igreja na sua plenitude, a igreja é uma mesa. É a mesa de Deus a ser servida, a comunhão do Espírito Santo. A comunhão de Deus, dos irmãos com o Pai. Não é? Muitas vezes percebemos a igreja como uma pedra e cal, não é? E fundamentamos e ligamos. Isto aqui é um bocado... Não sei, se calhar de alguma maneira, isto constrange, se calhar tem um bocado histórico. Não é? Nossa educação judaico-cristã, mas que possivelmente a nossa educação cristã, muita dela foi enviesada, não é? Que vem da origem de católica, apostólica romana, em que os edifícios e a grandeza dos edifícios demonstravam o esplendor de Deus, o que muitas vezes é contraditório. Se calhar foi o esplendor da obra dos homens para tentar agradar a Deus. Se calhar isso foi a motivação do arquiteto, e muitas dessas obras demoraram anos a serem concluídas porque queriam realmente, por exemplo, aquela em Barcelona, que o Gaudí fez, aquilo ainda anda a ser construída. É sempre, se a gente pensarmos nas obras humanas, há sempre algo a acrescentar. Nada está perfeito, nada está concluído. E nada se vai tornar suficiente. E nada que nos começará em nós nunca vai chegar a Deus e agradar a Deus. Não é esse. Muitas vezes a gente pensamos, bom, eu vou para o céu. A gente um dia voltaremos para aquilo. Nós nascemos de Deus. Nós somos todos filhos dele. Todos. Em todos ele depositou o espírito de vida, tornámos ser viventes, todos. Nós somos como o filho pródigo, que não éramos pródigos, porque todos nós reclamamos de Deus a nossa herança. Todos. Todos. Levámos a nossa herança e fomos solutos pelo mundo, tentando viver a vida da nossa maneira. Todos. Alguns de nós que creram naquilo que Jesus veio fazer, no expressar do amor de Deus através de Cristo, da sua graça, e o aceitamos. Tal como aquele filho que vivia no meio dos porcos e se lembrou, bom, na casa do meu pai os criados vivem muito melhor do que eu vivo. Mas ele não foi nessa condição que saiu de casa. Ele saiu de casa com a sua herança e eu agora vou viver a vida como bem quero, sem que ninguém mande em mim. Eu vou decidir o bem e o mal. Eu é que vou ser o senhor de mim próprio. De hoje em diante não vou confiar mais no meu pai, eu vou confiar em mim próprio e naquilo que ele me deu. E a gente vivemos dessa forma. Alguns se tornam pródigos quando creem em Cristo. E voltamos para a casa do Pai. Nós um dia voltaremos àquele que nos deu o Espírito de vida. Esperamos que todos teremos lá um dia
possamos ter essa oportunidade de viver na mesma casa, sentados à mesma do Pai, na plenitude e conhecemos Deus face a face. Mandou-os sentar no jardim, imaginam a cena? Tragam lá a criança, tragam lá os pães, tragam lá os peixes. Deus ora e abençoa. Começa a repartir, a repartir, a repartir, a repartir, e aquilo toda a gente foi alimentada, toda a gente comeu. No fim recolheram, o resto tinha sobrado do pão. Costumo dizer, não recolheram do peixe, porque de certeza que o peixe também não foi à míngua, deu para todos, toda a gente comeu o peixe. Não sobraram o resto, não havia taparoé para guardar, nem frigoríficos. O pão ainda se dava para fazer uma açorda mesmo depois de risco. Mas eles recolheram tudo. É um princípio também importante não deixarmos estragar as coisas, tentarmos aproveitar. Aquilo que é benefício de Deus para nós devemos guardar tudo. Tudo faz parte, tudo é para ser consumido, não é para ser nada estragado. E acaba isto. Toda a gente comeu, toda a gente satisfeita. Eu estou certo que a questão dos milagres, a questão da pregação, da partilha do reino, como se fala lá em Mateus e em Marcos, tudo isso aconteceu. João não está a falar nisto aqui, mas isso de certeza que aconteceu. No lugar da mesa sempre se fala, no lugar da mesa sempre se partilha, no lugar da refeição é o lugar em que comungamos uns com os outros. Jesus diz aos discípulos, bom, recolham agora aquilo que sobrou então 12 cestos dos 5 pães de cevada. E sobra sempre mais do que aquilo que é dado, já viram? Os 5 pães não sobraria muito espaço nos 12 cestos para colocar lá os 5 pães, não é? Mas no caso daqueles 5 pães alimentaram aquela gente toda e ainda encheram 12 cestos. Mas diz que o povo, ao ver este sinal, o povo que procurava o quem, é este. O quem é este? Este é aquele que nos alimenta. Nós queremos este, não é? Porquê? Porque ele nos alimenta. Quem é este que nos alimenta. Este é, na verdade, diz no 14, este é, na verdade, o profeta que havia de vir ao mundo. Jesus percebeu a intenção e disse assim, bom, eu vou subir ao Monte Novo e vou orar. Porque entendeu que eles queriam levá-lo à força para fazê-lo dele rei, tirar Herodes do trono e vamos colocar lá Jesus. Ele vai responder a isto depois, a seguir. E diz assim, bom, vocês vêm ter comigo porque eu vos alimentei de borla. Não é porque vocês gostam de ouvir aquilo que eu vos digo, parecem umas palavras rudes da parte de Jesus, mas não, às vezes precisamos ser confrontados com a verdade. E a verdade era esta. Eles não queriam saber dos sinais, muitos deles foram curados, apenas usufruíram aquilo como uma garantia. E nós muitas vezes vivemos as coisas como garantidas. Pronto. Da mesma forma que eles. Agora encontramos a pessoa ideal, o profeta ideal, porque até antes dele nunca ninguém tinha vindo como ele, que nos alimenta, e é a pessoa que nós necessitamos. Porque se ele faz isto, também nos vai libertar dos comandos, voltaremos a ser uma nação autónoma, capaz, rica, próspera. Estamos satisfeitos, satisfazemos as nossas carências. E muitas vezes é isto que nos leva a Jesus. Queremos escolhê-lo, colocá-lo no nosso trono e temos aqui um garante para que a nossa vida seja espetacular. Jesus, percebendo tudo isto, afasta-se. Vai para o trono, vai para o monte, orar sozinho, ter o seu tempo de reflexão, a multidão fica ali, vê os discípulos partir, também vai cada um à sua vida, dispersam, e os discípulos vêem-se no meio desta situação. Era de noite, os discípulos de Jesus desceram até ao lago, entraram no barco para atravessar o lago, em direção a Cafarnaum, já fazia escuro, Jesus ainda não tinha ido ter com eles. Residia neles a esperança. Bom, a gente vamos de barco, o único barco que lá está é este, como é que será que ele vinha ter connosco? Bom, mas ele ainda assim, ele faz coisas extraordinárias, possivelmente aparece aí. E assim aconteceu. Começou a soprar um vento muito forte, a água agitasse, os discípulos tinham avançado uns 4 ou 5 quilómetros do lago. Há outras versões diz 25 estados. De repente viram Jesus, e este é um momento de assombramento. Viram Jesus e dizem a andar sobre as águas e tiveram medo. E muitas vezes nós não percebemos, depois de tanta coisa que nos acontece, acontecem coisas como estas que estamos a viver e vamos dizer assim, bom, e agora? E agora como é que vai ser? E agora é que vai acontecer? Epá, temos visto as mais diversas teorias, do mais absurdo.
Mas se nós entendemos aquilo que a palavra nos diz, eu às vezes fico a pensar e fico assim, bom, isto ou é a questão que o Evangelho está mal escrito, ou é enviesado, ou então algumas Bíblias não são todas iguais, porque se calhar Deus prometeu-nos isto. Não nos tiraria do mundo, teríamos aflições, mas livrava-nos do mal. Mas revela-nos que estaria sempre connosco até à consumação dos tempos, sempre. Não nos deixaria órfãos, perdidos. Não é? Ora, se nós temos essa consciência da pertença, que já fomos adotados por Ele, tal como está lá em João, no capítulo 1, no versículo 12, deu-nos o poder, aqueles que querem seremos feitos filhos dEle. Portanto, as palavras não podem ser... Assim, o livro só se torna vivo quando é entendido e praticado. A questão é do conhecimento. Se a gente entendermos isto e percebermos o contexto, lermos os contextos do porquê daqueles momentos, nós vamos perceber onde é que nos identificamos. E o Espírito de Deus vai confrontar-nos. É assim, há salvação, é isto que tu precisas, é isto que tu és, tu tens que mudar nisto. E o livro torna-se parte de nós, será a vida em nós, será aquilo que nos move, aquilo que nos confronta tantas vezes. Quando nós erramos e parece que o fogo nos abrasa por dentro e nós dizemos, pá, está errado, não pode ser isso. E a gente percebemos assim, mas antes fazia isto, não havia problema nenhum e agora parece que há um problema tão grande que me consome. Não pode ser. É Deus a falar connosco. É aquilo que é o contexto da Bíblia. A sabedoria que Ele inclui. O Espírito Santo a dar-nos entendimento, a orientar-nos para uma nova vivência, uma nova forma de agir. E os discípulos ainda andavam aqui um bocadinho à nora com isto tudo. Estão no meio do barco, cheios de medo. Não perceberam. Diz que, e eu quero chegar aqui a um ponto específico, mas adiante para Marcos, que eles chegaram a uma altura que viram aquilo, ele andar sobre o mar, tiveram medo, Jesus acalma, entra para o barco. E eles dizem assim, bom, eles não perceberam tudo isto porque tinham o coração endurecido e não entenderam o que é que tinha acontecido na partilha do pão. Porque tinham o coração endurecido. Parece não ter relação nenhuma, o coração endurecido para entender o que é que foi uma partilha de uma coisa extraordinária, de 5 pães e 2 peixes e alimentam tanta gente. Vêm ter com eles no barco, tudo aquilo serviu para que eles estivessem magoados e assustados. Assim estavam eles também aqui. Nos olhos de João também estavam a ser apresentado isto desta forma. Estavam magoados, estavam assustados. Depois das coisas... Imaginam vocês começar aqui alguém, de um momento para o outro, pegar num pão, bom, temos fome, pá, só temos uma carcaça. E começar a partir, pá, venham mais que ainda há. E chegava para todos, toda a gente comia. Também aqui nós podemos entender o que faz falta no mundo. Se a gente entendermos que aquilo que é desperdiçado dava para... O que é desperdiçado dava para alimentar três terras. O que é mandado para o lixo estraga-se 3 vezes mais do que era necessário. E a gente entende que há tanta gente com fome. Qual é o problema? O entender a partilha. O entender de que nós, mesmo temos que ter a atitude da criança que diz assim, está aqui. Porque eu confio dando que Deus me dará mais. E tudo será suficiente. E é isto que nós precisamos entender, precisamos de aprender. Bom, eu sei que está a acabar o tempo, eu vou terminar aqui. Porque ele diz, mesmo assombrados, Jesus entra, diz, Jesus gritou-lhes. Ele aproximava-se do barco a caminhar sobre a água e tiveram medo. Mas Jesus gritou-lhes, sou eu, não tenham medo. Quiseram então que ele subisse para o barco. E Jesus sobe para o barco. E entretanto, imaginem isto, a situação de um momento para o outro com a consciência da presença dele. Entra para o barco, mas eles estavam a vê-lo fora da água e diz assim, tiveram medo, tinham o coração endurecido. Jesus entra para o barco e ele diz, quiseram então que ele subisse para o barco, entretanto viram que já tinham chegado à terra, precisamente ao lugar para onde era destinado ir. E nós muitas vezes andamos à deriva, não é? A pedir que Jesus entre para o barco, sem a consciência daquele que nos disse, vão para o outro lado, façam aquilo que eu vos digo, e chegarão lá a bom porto. Por vezes, possivelmente, acontecerá, o mar irá ficar alteroso, a noite virá, porque é natural da noite vir, no final do dia. Mas confiem em mim, que eu estarei convosco. E foi isto exatamente que aconteceu aqui.
Irmãos, eu espero que tenha servido de alguma coisa. E não se esqueçam nunca que Jesus está convosco. Eu sei que a ansiedade e o medo, espero que tudo isto passe o mais rápido possível. E gostava de orar para que Deus vos anime e seja convosco. Que tenham um bom resto de dia. Mas antes disto terminarmos com uma palavra de oração só. Senhor, damos graças porque podemos partilhar a Tua Palavra e nela podemos aprender. Sabemos que o tempo não é assim tanto e as condições técnicas não o permitem, podemos debater isto de uma forma mais profunda. Mas chegue connosco, Senhor. Ajuda-nos a entendermos a Tua Palavra. Orienta-nos através do Teu Espírito, para sermos capazes de enfrentar as dificuldades, não esquecendo de quem Tu és e o cuidado que tens tido para connosco. No nome de Jesus, abençoa todos os meus irmãos, não apenas os de perto, mas os de longe, por toda a parte do mundo, aqueles que estão a sofrer aflições, perseguições, cuida deles. Sei que o estás a fazer, no nome de Jesus. E faz prosperar a tua igreja, que as portas do inferno realmente não tenham poder. Aquelas pessoas que estão a viver em grande aflição, não sejam eles que influenciem a tua igreja, mas a tua igreja avance sobre isso. E possa demonstrar na sua vivência que tu és fiel e verdadeiro e cuidas dos teus. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, terminamos assim a nossa celebração. Agora podem ter um tempo em que podem ofertar e exercer assim a vossa generosidade, e nós incentivamos a que possam partilhar isto com os vossos amigos, a vossa família, e que possam partilhar essa mensagem de esperança. Amém? Vamos assim nos despedirmos com uma canção e até à próxima. Sobre os céus virá, a ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, os corações adorarão, pois quem impedirá o Senhor? Este é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder. Por nós vencerá, e o mundo há de render-se a Ele. Este é o nosso Rei, o Cordeiro de Deus. Seu sangue nos salva, do pecado nos lava. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, portas, levantai, deixai o Rei da Glória entrar, que veio para salvar e aos cativos libertar, pois quem impedirá o Senhor? Este é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós vencerá, o mundo há de render-se a Ele. Este é o nosso Rei, o Cordeiro de Deus. Seu sangue nos salva, do pecado nos lava. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Oh, 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 oh. Possam ter assim uma semana abençoada e que Deus vos abençoe.